Olá, amigos. Eu sou o Ney. Estou gravando esse vídeo aqui só para documentar uma curiosidade sobre um modelo que foi feito em 1872 e publicado em 1875. Esse modelo ele foi publicado por Samuel Banner e ele fala sobre ciclos de mercado, onde o objetivo dele era prever, né, o que seriam dos mercados 200, 300, 500 anos depois. Curiosamente, esse modelo conseguiu prever grandes crises, por exemplo, a crise de 1929, a Grande Depressão, e previu também a bolha das dot-com, a pandemia, subprime. Então, quando eu vi esse modelo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente porque todos os artigos e pessoas que mencionavam ele falavam dessas grandes crises, ou seja, de um índice de acerto absurdo. O problema é que isso me chamou a atenção no sentido de que não é possível alguém conseguir, em cima de um modelo simples, conseguir prever o que vai acontecer 200 anos depois, né? São imensas variáveis que se interrelacionam e isso é praticamente impossível. Então, eu comecei a pesquisar pessoas falando sobre esse modelo, né? Eu vou colocar aqui na tela o, a figura que foi publicada em 1875. Esse gráfico, né? Se vocês podem ver, ele começa em primeiro ano aqui é em 1927, o primeiro grande topo, mas ele inicia em 1924, ou seja, ele foi publicado quase 50 anos antes. Mas isso me chamou a atenção. Então, assim, olhar para uma figura e acreditar que essa figura vai conseguir prever e os mercados vão funcionar de acordo com ela 200 anos depois, para mim pareceu alguma coisa não factível. Ou seja, existia alguma coisa aí que eu não conseguia enxergar à primeira vista. Então, eu comecei a pesquisar sobre vídeos, artigos, tudo que falavam sobre esse livro. E muita gente do mercado financeiro acaba citando esse modelo de ciclos como se fosse algo que acertasse. Então, o pessoal olha isso e fala, então em 2035 eu já vou me preparar para uma próxima grande crise. Né? Só que era só isso que eu encontrava, né? Pessoas que olhavam para isso e falavam, oh, em todo caso, é melhor não descartar esse modelo de previsões, mas as pessoas também não conseguiam enxergar o porquê de tanto acerto. Tem um influenciador que mencionou em um podcast que ele fez o backtest da estratégia. Então, assim, apesar de, por um lado, ele ficar intrigado que o índice de acerto era alto, ele falou, vamos ver o que aconteceria se eu comprasse bolsa quando o modelo fala que é para comprar e vendesse quando o modelo fala que é para vender. E o resultado dele foi, obviamente, que não foi satisfatório. Ele simplesmente comprar ações e segurar por longo prazo seria muito mais vantajoso do que operar por esse modelo. Então aí tinha outro detalhe, né, que também chamou a atenção, ou seja, é um modelo que funciona, mas não funciona. Então como que é isso? E apenas uma outra observação que eu vejo e eu acho que é um grande erro é que as pessoas consideram o mercado americano como a grande referência de mercado financeiro, de bolsa, de mercado de renda variável. E para mim isso é um grande erro, porque a economia americana ela não é replicável. A economia brasileira não funciona de forma igual à americana. O Japão não funciona igual ao americano, isso daí é claro. O Japão enfrentou uma euforia na década de 80 e 90 e depois veio uma grande recessão que durou 30 anos, né? Então, assim, o mercado chinês não é. Tudo bem que hoje os mercados estão muito mais interligados, mas considerar que a economia americana é referência, não é referência, entendeu? Então eu acho um grande erro, e o problema é que a grande maioria de literatura sobre o mercado financeiro e investimento vem baseado na economia americana. Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, voltando ao tema, esse é o gráfico que me chamou a atenção. Pesquisei, não encontrei nada a respeito que decifrasse o porquê que ele parece funcionar e por que ele acerta tanto. E aí eu comecei a olhar para esse gráfico e tentar entender o que tinha de dados nele. Né? Então a gente olha aqui, ó, as linhas A, B e C, que são os anos, né? Os anos onde iniciam os ciclos de alta ou terminam os ciclos de alta ou os de baixa, né? Então aqui, em 1927 foi um topo de um grande ciclo de alta, 1945 foi outro topo de um grande ciclo de alta, ao passo que tem ciclos menores de alta e de baixa também que ele mostra dentro de um ciclo grande. Ok, até aí tudo bem. A pergunta é, por que ele acertou várias crises? Por quê? Existe alguma pegadinha nisso? Né? Ou realmente o modelo é infalível, né, para prever crises? Então foi aí que eu comecei a investigar e a tentar entender esses números menores. Além dos anos, que está na linha A, B e C, entre a linha B e C e também na linha A tem números entre os anos. Esses números, eles representam anos, ou seja, qual o tempo entre esses picos. Por exemplo, esses números na linha A. É o número de anos entre os topos de picos de ciclos grandes. Nos ciclos pequenos, nessa linha central, esses números abaixo também representam o número de anos entre os topos de ciclos pequenos. E esses números inferiores, eles representam o número de anos entre os fundos dos mercados. E esses números intermediários, eles representam o período de alta e o período de baixa
dos ciclos pequenos. Ok, confuso, claro, confuso. E por isso que talvez eu não encontrei ninguém fazendo esse tipo de análise. Porque quando você olha esses números, você acaba descartando-os e focando só na imagem, né? A imagem dos ciclos grandes, dos ciclos pequenos, e se atentando que, curiosamente, esse modelo acertou as grandes crises que a gente passou, sei lá, no último século. E a pergunta que me martelava é, por que funciona? E aí o que eu fiz? É uma coisa que eu sempre faço quando eu quero resolver um problema, inclusive é uma dica do Munger, que faleceu ano passado, né? Sempre que a gente tem um problema, a gente tem que olhar para ele sob outra perspectiva. Tem que mudar o enfoque. Tem que tentar enxergar o que não está evidente. Então, assim, olhando por aqui, parece que tudo é muito claro. Mas e se a gente fizer diferente? E aí o que eu fiz? Eu desenhei no Excel o gráfico como ele teria que ser desenhado. Ou seja, de forma linear. Porque o gráfico publicado há 150 anos, ele não é um gráfico linear. Então é um grande truque. Ele pega algo, eu não sei se propositalmente ou eu não sei se intencionalmente ou não, ele faz o gráfico dessa forma que muda a nossa percepção de tempo e de linearidade e acaba apagando a grande pegadinha desse modelo. Quando a gente desenha esse gráfico de forma linear, o problema começa a ficar mais claro. E qual que é o problema? Primeiro, aqui estão os grandes ciclos e os pequenos ciclos. O que fica claro aí? Fica claro que, primeiro, existem momentos de divergência, onde o grande ciclo fala que é para comprar e o ciclo pequeno fala que é para vender. Então, esse é um problema do modelo. E outra coisa que fica evidente é que esse modelo, ele fala mais de 2/3 do tempo que é para vender. E tá aí a grande pegadinha desse modelo. 150 anos aí rodando o mercado financeiro, quando na realidade esse modelo não passa de um dado viciado, onde ele fala, na grande maioria das vezes, que o mercado vai cair, e aí quando o mercado cai, a chance estatística do mercado cair e tá dentro de um período de baixa do modelo é altíssima. E aí ele acaba acertando. Então, se a gente for olhar o gráfico por exemplo, da Bolsa Americana, as quedas foram muito pontuais. O mercado americano, eu não tenho essa estatística, eu poderia até ter levantado para fazer esse vídeo. Então, o mercado americano, ele sobe na grande maioria dos anos, e as quedas são muito pontuais, e ele se recuperando, na maior parte das vezes, rapidamente, tirando a Grande Depressão, que ele demorou, sei lá, uma década para se recuperar. Então, você pega um modelo que fala quase sempre que vai cair, quando o mercado enfrenta uma crise, a chance dessa crise cair no momento que o modelo está falando que vai cair é altíssima. Então, tá aí a grande pegadinha desse modelo, né? Então, esse vídeo é mais para documentar essa curiosidade, né? Deixar documentado. Se alguém algum dia for pesquisar sobre esse modelo do Samuel Banner, provavelmente vai encontrar esse vídeo e vai descobrir que, pô, realmente existe uma pegadinha aí, é uma mágica. O mágico, ele usa esse gráfico não linear para esconder uma mágica. Ele faz um truque. E aí as pessoas acabam acreditando, e esse livro, 150 anos depois, continua sendo vendido porque as pessoas olham esse gráfico e querem saber o que essa pessoa está falando. Então eu aproveito esse vídeo para falar sobre essa questão da gente tentar enxergar além do que a gente vê, né? Não sei se vocês assistiram aquele vídeo do filme do Mente Brilhante. Eu não sei se é real ou não, né? Não sei se foi alguma inspiração do diretor, porque em várias cenas o John Nash ele está escrevendo as equações matemáticas dele no vidro do quarto dele. Então, eu acredito que o que o diretor quis falar sobre aquilo é que o John Nash ele enxergava o mundo, ele enxergava muito além do que as equações. Entendeu? Enquanto a gente estuda cálculo, estuda um monte de coisa, a gente enxerga as equações, ele enxergava o mundo através delas. Então, eu acredito fortemente, principalmente no momento que a gente vive, que existe muita informação a todo momento, por todos os lados, que a gente tem que se atentar e não aceitar passivamente o que a gente recebe. Entendeu? A gente tem que se questionar, tem que ser curioso, tem que tentar entender o porquê das coisas. Como esse exemplo. Muita gente viu que tinha algo errado nisso, mas chegou a se aprofundar, fazer backtest, alguma coisa, mas não foi na essência para descobrir o truque. Então eu acho que isso é um exercício que eu levo para mim, de tentar sempre entender o porquê das coisas. É, eu acho que isso é bom para a gente crescer e aprender que não importa que ninguém descobriu algo. Se tiver alguém disposto a ir um pouco além, a ir mais a fundo, tem formas de você descobrir coisas que ninguém descobriu. Né? Por exemplo, esse, entre aspas, enigma, ou modelo, ele perdurou aí e continua vendendo livro até hoje, 150 anos. E eu não vi, não encontrei, provavelmente alguém já descobriu isso, mas não existe nada publicado analisando esse modelo dessa forma. Então é isso que eu provoco. Provoco meu filho que seja sempre curioso, busque sempre entender o porquê das coisas e ir sempre além, enxergar além das coisas. Né? Não enxergar só números, só equações, tem que enxergar além do que a gente vê. Então esse é o recado por hoje.
Até a próxima, um grande abraço. Ah, e aproveitando, vocês podem estar vendo o cenário, esse vídeo, tudo. Aproveitando, eu fiz esse vídeo para documentar isso, porque eu gostaria que isso ficasse documentado, e também para brincar, né? Eu fiz esse fundo em inteligência artificial, a música de fundo que está tocando eu fiz em inteligência artificial, e aí eu brinquei um pouco com edição, fundo verde, né? Para aprender sempre. Beleza? Um abraço e até a próxima.